Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer enorme ter a presença de vocês aqui. E chegou aí o primeiro grande dia, né? O segundo grande dia é o dia 20 de janeiro, o primeiro grande dia é o dia 6 de janeiro, que é hoje, que é o dia em que o Congresso vai se reunir para fazer a avaliação daquilo que aconteceu no dia 3, ou seja, eles vão certificar ou não tudo que está acontecendo aí em termos do pleito americano, talvez o pleito mais importante aí da história da nação americana e talvez da história da humanidade. A gente vai ter que esperar porque eles vão começar a se reunir lá na capital americana a partir do meio-dia. Já tem, obviamente, muitos americanos lá presentes ali para dar o seu apoio ao presidente, atendendo a um convite que ele fez para que os seus apoiadores estivessem lá para dar esse suporte a ele. Mas o Congresso vai se reunir a partir do meio-dia. Só que lá em Washington, a capital americana, tem uma defasagem de 2 horas no fuso horário, ou seja, o meio-dia de lá vai ser mais ou menos por volta de 2 horas da tarde aqui, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho agora. Nós já tivemos as conclusões, quase, né? Parece que já estamos tendo as prévias das conclusões da importante, talvez também a mais importante disputa para o Senado lá nos Estados Unidos. E nós estamos vendo que ali o pepino se repetiu, né? O pepino aconteceu novamente, o pepino federal ali que a gente viu mais cedo, né? No mês de novembro, agora apareceu novamente, né? E aí a situação é o seguinte: havia, você sabe, 2 vagas restantes ali para o Senado americano, e se essas 2 vagas forem confirmadas tendo sido vencidas pelos candidatos democratas, os republicanos vão perder a maioria no Senado, e isso vai determinar uma mudança completa em toda a agenda legislativa americana. Vai ser uma transformação para os Estados Unidos, caminhando mais para o lado vermelho, né? Vermelho no sentido da esquerda, e também isso vai ter consequências, obviamente, para o mundo todo. E aí a gente tem lá os 2 candidatos republicanos, que são o David Perdue e a Kelly Loeffler, que, pelo que estão mostrando aí até agora, devem perder esse pleito, e os candidatos democratas que parece que vão ganhar, que é o Jon Ossoff e o Raphael Warnock. O caso confirmada a vitória do reverendo Raphael Warnock e também do Jon Ossoff, isso vai ser nada mais nada menos que a primeira vez que um democrata vence uma disputa para o Senado pela Geórgia no período de 20 anos. É um negócio assim que ou está acontecendo alguma mudança muito importante no pensamento do povo da Geórgia, que em geral é um pouco mais para o lado conservador, né? Ou está acontecendo alguma questão nos procedimentos que estão mudando. Eu estou achando que é mais algo relacionado a procedimentos. E aí a gente pergunta, o que pode ter levado a isso? É claro que a participação dos 2 candidatos republicanos também foi muito fraca. Eles não apoiaram o presidente em toda essa questão aí do pleito, não deram confirmações que levantariam questão de ordem hoje lá nessa reunião conjunta do Congresso americano. Falharam também em demonstrar sua adesão ali ao apoio ao presidente. Isso enfraquece muito também. Então essa falta de protagonismo deles ali nesse apoio, eu creio que atrapalhou bem ali a sua performance, né? Agora tem outros fatores também que a gente tem que levar em consideração. Muitas pessoas, muitos republicanos da Geórgia, eles provavelmente nem devem ter ido até lá escolher o seu representante. Por quê? Muitos devem ter saído já ontem, no dia 5, indo para Washington, porque muita gente não conseguiu voos, né? Os voos estavam todos cheios e tal, então muita gente está indo de carro, e para ir de carro é um deslocamento razoável. Então isso pode ter atrapalhado um pouco também. Muitos republicanos saindo de carro não estavam no seu estado ali de origem para poder fazer a sua escolha nesse pleito. Agora a gente fica perguntando, né? Como é que fica a situação dos Estados Unidos se esses 2 candidatos democratas forem confirmados no Senado? O que vai acontecer? Vai ter um empate no número de senadores republicanos e democratas. A gente vai ter 50, são 100, nos Estados Unidos o número é de 100 senadores,
vão ter 50 senadores republicanos e 50 senadores democratas. Aí você fala, mas esse empate, quem que dá a diferença? Quem dá a diferença é o presidente do Senado. E quem será o presidente do Senado caso o candidato democrata for confirmado? Vai ser a vice dele, aquela simpática senhora, né, que tá aí, né, tentando ser confirmada como vice. Ela vai ser a vice-presidente, se isso for confirmado, e seria a presidente do Senado. O presidente do Senado dá o voto de Minerva, o voto diferencial. Você já imaginou como é que ficaria isso? Ficaria, por exemplo, né, você me pergunta como é que fica os Estados Unidos. O jornalista Tim Pool, que tem um podcast muito legal, ele escreveu no Twitter o seguinte: a notícia boa, tudo de forma irônica, né, entre aspas, notícia boa, é que agora os democratas estarão em controle total, né, vão controlar em tese a Casa Branca e o Congresso, e eles vão poder fechar o país inteiro por alguns anos e garantir que a crise sanitária finalmente acabe. Uma frase completamente irônica, mas mostrando para você o tamanho da preocupação aí que a gente fica diante de um cenário como esse, né? De você ver como é que as coisas vão acontecer e, né, uma nuvem assim meio estranha em cima da nação americana. E aí, com essa super maioria, que talvez eles consigam confirmar, talvez não, vai dependendo do que vai acontecer hoje, a gente veria, por exemplo, um cenário que o senador republicano pela Carolina do Sul, o Tim Scott, ele explicou muito bem como é que funcionaria isso daqui para frente, né? Ele mostrou que não se trata apenas de uma disputa pelo Senado. Ele falou semanas atrás, ele falou, não há dúvidas de que essa questão da disputa pelo Senado na Geórgia não é apenas para quem vai controlar o Senado, mas pelo controle de toda a agenda legislativa da América. E ele continuou explicando que se, por um lado, os republicanos querem diminuir os impostos, só para você ter uma noção das mudanças importantes, se os republicanos querem diminuir os impostos em trilhões de dólares, os democratas querem aumentar 4 trilhões de dólares nos impostos. Isso significa, na prática, que um americano médio ele teria um aumento de 60% nas taxas de impostos que ele vai ter que pagar, e as mães solteiras, por exemplo, na opinião do senador Tim Scott, teriam um aumento de 70% nas taxas que elas teriam que pagar. Então, só para vocês imaginarem que toda aquela isenção fiscal que o presidente americano conseguiu aprovar no Senado, toda aquela prosperidade econômica que eles vivenciaram, né, bateram recordes aí, inclusive a Bolsa Americana no final desse ano passado bateu o recorde histórico também. Todas essas conquistas aí, pelo menos na opinião do senador Tim Scott, ficariam prejudicadas, né? Então, o cenário é mais ou menos esse. E aí, agora, né, a gente não está com isso totalmente fechado, a senadora Kelly Loeffler está dizendo que ainda vai ganhar, que ainda tem chance de vencer. Eu acho que a chance é pequena, mas vamos ver. Agora, a batata quente ela fica nas costas do vice-presidente americano, né? A batata está nas costas dele aí, mas muitos republicanos estão achando que ele vai dar uma rateada lá na hora. Ele vai dar uma pipocada na hora ali de dar o seu apoio verdadeiro ao presidente. A gente não sabe, vamos ter que ver, né? E aí, se ele não titubear, o que acontece? Se ele não titubear, é o cenário que eu já apresentei para vocês na segunda-feira, um estudo de caso muito interessante de um professor americano chamado Edward B. Foley, que ele publicou um documento lá na revista de Direito da Universidade de Chicago, e ele também, acho que se eu não me engano, era professor da Universidade de Ohio. E essa previsão que ele fez do que aconteceria no pleito americano, ele fez em 2019, e se você ler o que ele disse que ele achou que ia acontecer lá em 2019, pensando sobre o pleito 2020, parece que você está lendo notícia, porque ele tem acertado tudo, e o que ele disse é que se o vice decidir ter um protagonismo hoje, ele pode decidir não aceitar as chapas dos colegiados dos estados que mandaram grupos duplicados. São 7 estados que mandaram grupos de eleitores duplicados, e ele pode simplesmente escolher não utilizar, não contabilizar. Isso vai gerar uma manifestação imediata da presidente da Câmara, que é a Nancy Pelosi, que é democrata, e ela pode interromper esse processo de certificação, porque essa sessão conjunta que acontece no Congresso, ela acontece dentro da Câmara, né? E quem comanda a Câmara é ela. Ela foi confirmada na segunda-feira, mais uma vez, como presidente da Câmara, né, americana.
Então, essa reunião conjunta, os senadores saem do Senado e vão para a Câmara, então a reunião do Congresso é na Câmara, ela pode interromper a reunião e dizer que a contabilização só vai voltar quando o vice colocar de volta os estados que estão ali com o colegiado duplicado. Isso gera um impasse. Esse Edward Folles, professor, prevê que os senadores vão deixar a Câmara, vão para o Senado, vão continuar essa certificação no Senado e vão, em tese, certificar que o presidente foi reeleito, enquanto a Câmara vai dizer que não houve resultado e, pela 20ª emenda americana, quem assumiria interinamente é a própria Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara. Isso pode continuar aberto até o dia 20 de janeiro, então se chegar até o dia 20 de janeiro e não tiver definido ainda uma certificação oficial, a presidente da Câmara assume interinamente, como ela já havia falado que poderia acontecer na reunião que ela teve do pessoal lá de continuidade do governo, ainda no mês de julho ou agosto, se eu não estou enganado. Então, esse é o cenário que a gente tem pela frente. Tá cheio de apoiadores lá em Washington. Deus queira que não aconteça nenhum problema, que a integridade de todo mundo seja mantida, mas é um dia que traz um nível grande de tensão, porque o destino da América e o destino da humanidade está em jogo, porque a gente sabe que o que mudar na maior potência do mundo vai afetar o resto do mundo inteiro, sem falar que a gente sabe que tem uma agenda aí, uma agenda do dragão vermelho vindo com força, tentando fazer valer a sua visão de mundo sobre todo o Ocidente. Será que vai acontecer? Não sei, mas para você que é cristão, para você que acredita em Deus, a Bíblia já falou que no último livro da Bíblia, que é o livro da Revelação, mostra que antes das coisas melhorarem, as coisas vão piorar muito, né? E muitas coisas estranhas já estavam descritas ali que iam acontecer, então, ainda que as coisas piorem muito, está tudo dentro do que a Bíblia já falava, e ela já falou também a maneira que você pode fazer para ser livre da grande provação que está prevista sobre o mundo, que é estar debaixo da proteção dos caminhos de Deus, andando com Jesus Cristo. Então fica a dica para vocês. Eu volto em breve aí com mais notícias, se Deus quiser. Examine todas as coisas e retém que é bom. Não se esqueça da promoção na livraria, tá fluindo bem, começou no dia 4, tem títulos maravilhosos. Dá uma olhadinha lá, o meu livro está no preço mais baixo que eu já vi, está R$ 19,53, o Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, fora outros lançamentos muito legais, como 1984. Dá uma olhadinha lá. A gente se vê mais tarde, pessoal. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, Deus nos abençoe, Deus nos proteja. E examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!